Carta de Tiago, capítulo 1. Hoje nós iremos abordar dos versos de número 19 a 27. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitai os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, diante do seu texto sagrado que nós nos colocamos nesta manhã. Ó Senhor, nosso desejo é praticarmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã, Pai. Compreender o texto por nós mesmos é impossível. Que é a mente do homem para alcançar aquilo que o Senhor tem a nos dizer, ó Pai. E é por isso que nós dependemos da intervenção do Teu Santo Espírito. Venha até nós, nos ilumine, nos abençoe, a ponto de nós compreendermos a Sua vontade, de forma fidedigna a Sua palavra, mas também, principalmente, praticarmos aquilo que temos aprendido. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. O Seu povo se encontra aqui. É o seu povo, ó Deus, sua igreja santa, imaculada, perfeita por causa da obra de Cristo, que necessita ouvir a sua palavra e ser alimentado por ela. Essa é a nossa oração nessa manhã. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, se alguém de fato te perguntasse nessa manhã se você é um cristão, se alguém fosse lhe perguntar no seu trabalho, na sua casa, algum vizinho seu fosse de fato lhe perguntar se você é um cristão, como que você, ou eu, nós poderíamos afirmar com convicção de que nós somos verdadeiramente seguidores de Cristo? Qual seria a resposta adequada que nós poderíamos dar que não deixaria sombra de dúvidas de que de fato nós somos seguidores do Senhor, de que de fato nós estamos no caminho do Senhor? E talvez nas nossas indagações, diante dessa pergunta, pode acontecer conosco em algum determinado momento: por que você é um cristão? Você é verdadeiramente um cristão? Diante dessa pergunta, nós poderíamos dar diversas respostas. Talvez poderíamos falar que nós somos cristãos porque nós vamos à igreja com frequência, nós fazemos parte da igreja visível, nós fazemos parte de um corpo, nós frequentamos os cultos dominicais, ou talvez nós poderíamos dizer que nós temos a Bíblia Sagrada como nosso livro de fé, de prática, e que nós lemos a Bíblia com diligência e procuramos fazer aquilo que a Bíblia está dizendo. Ou poderíamos dizer que nós advogamos em favor ou a favor da teologia reformada, participamos de uma igreja reformada, de uma igreja presbiteriana, ou quem sabe eu poderia dizer esbanjar os cursos teológicos que nós já fizemos ou deixamos de fazer. Enfim, você poderia dar diversas respostas diante dessa pergunta. Embora essas coisas em si não sejam ruins, não é ruim você vir à igreja todo domingo, ler a Bíblia, fazer um curso teológico, ou se advogar em favor ser um cristão confessional, né, fazer parte de uma igreja reformada. Essas coisas não são ruins, muito pelo contrário, são excelentes. Mas será que elas teriam a condição ou o poder de determinar
se de fato nós somos cristãos ou não. Esse é um ponto muito importante para nossas vidas, meus irmãos, porque diz respeito à nossa verdadeira identidade. No último sermão que nós fizemos em Tiago, nós vimos que aqui Tiago, meio irmão de Cristo, estava preocupado justamente com os cristãos que eram pastoreados por ele, que estavam passando por tribulação naqueles momentos. Estavam passando por sofrimento intenso por causa da perseguição que eles estavam enfrentando, que tinha acarretado no espalhamento daquele povo, do povo de Deus, por todo o mundo. Os cristãos estavam sofrendo, porém não estavam sabendo lidar com essa circunstância, com o sofrimento. Tiago vai lhes escrever justamente com o intuito de encorajá-los a encarar o sofrimento como uma oportunidade de serem moldados, forjados ao caráter de Cristo. Esse é o propósito da escrita de Tiago aqui, da carta de Tiago para a sua igreja. Para Tiago, nós vimos isso no primeiro sermão, é que o sofrimento era, na verdade, um motivo de honra, principalmente para que os cristãos se tornassem maduros na fé. A maturidade cristã seria encontrada em meio ao sofrimento, não à parte do sofrimento. E é o sofrimento por Cristo que conduziria, ou que produziria sabedoria para uma vida prática de temor e obediência ao Senhor. Nós vimos que a carta de Tiago tem muita semelhança com aquelas chamadas literaturas sapienciais do Antigo Testamento. Tiago está buscando entender aqui como nós devemos viver de maneira sábia, o que é sabedoria à luz das Escrituras Sagradas. E a perseverança seria fundamental para que eles encontrassem propósito no próprio sofrimento que era colocado, que fazia parte da providência divina. E no primeiro capítulo, no verso 13, tem uma passagem aqui, uma temática que Tiago inclui, que vai ligar justamente com esses versos que nós lemos, que é quando Tiago fala: ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Tiago vai chamar a atenção da igreja para que, de fato, eles não caiam na armadilha de culparem a Deus por causa das tentações. Ele faz uma distinção clara que nós vimos no primeiro sermão entre sofrimento, entre provação e tentação. A provação, ela vem de Deus para nos amadurecer, para nos provar. A tentação, ela é fruto da nossa própria concupiscência, do nosso próprio coração corrupto, do nosso próprio desejo, que dá aí luz ao pecado na linguagem de Tiago. Deus a ninguém tenta, muito pelo contrário. Tiago vai mostrar que o caráter bondoso do Senhor, a sua paciência, a sua misericórdia, fazia dele o ser todo bondoso, o ser de onde provinha toda a bondade. O Pai das luzes, dele não vinha nenhuma maldade, muito pelo contrário. O problema é que os cristãos para qual o Tiago estava escrevendo estava tendo um problema muito peculiar, não somente deles, mas que faz parte também do nosso contexto cristão de forma geral. Qual era o problema deles? O problema é que eles estavam falando demais em meio à provação. Falavam demais em meio ao sofrimento. E isso, meus irmãos, acarretava no fato de não discernir o propósito do sofrimento, de não atribuir glória a Deus no meio ao sofrimento, gerando quedas nas suas próprias artimanhas, nas suas próprias tentações. Tiago explica muito bem que Deus não estava por detrás das tentações, mas os seus próprios corações corruptos os faziam cair nos seus próprios pecados. Se no primeiro sermão, e aqui está um comparativo muito importante, Tiago disse que para nos tornarmos maduros em Cristo, passar por sofrimento seria essencial. Agora Tiago vai dizer que o único modo disso ocorrer na nossa vida e na vida da igreja é se praticarmos aquilo que ouvimos na palavra de Deus. Na primeira parte, Tiago está preocupado em mostrar que o sofrimento tem um propósito, que é nos fazer maduros na fé. Agora ele está mostrando que isso jamais vai ocorrer se nós não praticarmos a justiça de Deus, a palavra de Deus. E aí que Tiago, tendo essa questão em mente, vai instruir a sua igreja de forma prática, no verso 19 e 20, que nós lemos, quando ele fala assim:
Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago vai fazer nesses versos número 19 e 20 uma espécie de introdução para elucidar tudo aquilo que ele vai tratar ao longo da carta, não somente nesses versos, mas essa temática da sabedoria através do uso da linguagem, ou do reter, ou refrear a língua, dessa sabedoria prática, vai nortear toda a carta de Tiago. E ele faz aqui uma espécie de introdução a esse tema principal, abordando de forma direta sobre a relação da sabedoria com o uso da fala, da língua e a ira exacerbada. Esse é um ponto que vai guiar toda a carta de Tiago. E nessa fala, Tiago vai atuar ali preparando para que o homem receba, para que o crente receba a palavra em seu coração. A relação entre língua, fala e sabedoria, a sabedoria bíblica é muito pontuada ao longo da literatura sapiencial, como nós vimos. Por exemplo, Provérbios, capítulo 17, verso 7, Salomão nos diz que quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Ao longo da Escritura Sagrada, na literatura sapiencial, nós veremos e vemos como que o uso adequado da língua e de como nós adquirimos sabedoria através de sermos ponderados, sermos humildes, sermos ponderados na nossa fala, tendo boa consciência daquilo que nós fazemos. E ao longo da carta de Tiago, Tiago vai tratar sobre isso. Capítulo 1, verso 26, como nós lemos. Capítulo 3, versos de 1 a 12, Tiago vai tratar sobre isso de forma mais minuciosa. Capítulo 4, capítulo 5, o todo da carta de Tiago é o uso da língua como forma de sabedoria à luz da palavra de Deus. E a centralidade aqui da sua argumentação é justamente essa. Ele vai nos mostrar que uma vida de fala desenfreada, onde nós não controlamos a nossa língua, que redunda em ira, não é condizente com a vontade, com a palavra de Deus. Essa é a temática central do que nós iremos ver nesta manhã. E quando a gente olha os versos de forma detalhada, o verso de número 19, quando ele fala todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, a ideia aqui é muito simples, meus irmãos. A ideia que Tiago coloca é que quando nós falamos demais em meio à tribulação, tendemos a atribuir culpa a Deus pelos nossos próprios pecados. Quem fala muito tem mais chances de cair em murmuração e, consequentemente, dizer aquilo que não deve. Certa vez eu estava vendo um noticiário esportivo e alguém falou uma besteira muito grande. E aí fizeram uma entrevista, com um treinador daquele time, perguntando por que ele tinha dito aquilo, aquele comentarista tinha dito aquilo. E a resposta dele foi muito adequada, porque ele falou assim: fulano fala muito, ele está numa posição que ele fala demais. Então, uma hora ele vai errar na sua fala. Quem fala muito tende a cair em pecados. Esse é um ponto muito, muito claro na carta de Tiago. Quanto mais nós falamos, mais temos chances de cair em murmuração e dizer aquilo que não deve ser dito, em momento que não deve ser dito. Isso é interessante, porque às vezes a gente acha que falar a coisa certa, ela é oportuna em qualquer momento, mas até o nosso catecismo vai falar que quando você fala a coisa certa em momento inadequado, é pecado. É por isso que Tiago está tratando da sabedoria da língua, porque era isso que estava acontecendo com a igreja. Eles não estavam sabendo ficar em silêncio no meio da provação, porque o silêncio, meus irmãos, ele dói. O silêncio é doloroso, o silêncio fala muito, o silêncio é ensurdecedor. Ficar em silêncio em meio à provação é um dos maiores desafios para a nossa vida, assim como é o desafio para a vida, era um desafio muito grande para a vida para a igreja a qual o Tiago estava escrevendo. Porque para nós não é natural, em meio à provação, pararmos para ouvir a voz de Deus. Pense comigo, quando nós estamos no momento de ouvirmos o prelúdio, e todos nós ficamos em silêncio,
para buscarmos a Deus em oração silenciosa, clamando que o Senhor nos abençoe em todo. Quão difícil é ficarmos em silêncio por um determinado tempo. Imaginem quando nós estamos sofrendo, meus irmãos. Não é fácil. Quando nós lembramos de Jó, Jó em meio à provação, ele não fica em silêncio, ele fala, e aí ele cai no pecado da sua própria fala. Ele é perseverante na provação, mas ele não é paciente no sentido de ouvir a voz de Deus, de esperar. Ele amaldiçoa, inclusive, o próprio dia do seu nascimento. Ele começa a falar, até um momento que ele tem que parar e ouvir a voz de Deus e somente ouvir as indagações de Deus que coloca ele no seu devido lugar. O ponto é justamente esse. Ficar em silêncio é uma das coisas mais difíceis, quer seja para a igreja a qual o Tiago estava escrevendo, quer seja para nós hoje, porque não é natural para nós ficarmos em silêncio em meio ao sofrimento. Tiago aqui coloca a prontidão para ouvir como uma espécie de antítese ao falar demais. Estar pronto para ouvir é o contrário de falar muito, de falar demais. E a ideia aqui é colocada, se refere não simplesmente a ouvir qualquer coisa ou parar e ouvir qualquer coisa. Não, não é isso. Mas ouvir a voz de Deus. Ouvir a sua palavra, a palavra de Deus. Porque é ela que está no contexto do verso de número 18. Quando o Tiago fala, pois, segundo o seu querer, o querer de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. A lógica que Tiago coloca é, se o Senhor nos gerou pela palavra, logo nós temos que estar prontos para ouvir a palavra. Uma conclusão lógica, se nós fomos gerados pela palavra, logo nós temos que estar prontos para ouvir a palavra de Deus, não qualquer coisa. Tiago vai usar esse imperativo, sejas pronto para ouvir, porque ele sabe que falar demais nos impede de ouvir aquilo que deve ser ouvido, e por isso nos faz cair em tentação, na tentação de querermos resolver os nossos problemas às nossas próprias maneiras. Tiago nos chama para ouvirmos a voz de Deus, para que nós não coloquemos as nossas próprias mãos nos nossos problemas, dando soluções aos nossos próprios sofrimentos. Temos que entregar toda a nossa dependência ao Senhor, ouvindo a sua voz. E aí sim, usar a língua com sabedoria. Eu paro um pouquinho aqui, meus irmãos, porque eu já vou começar dando uma pancadinha em mim mesmo, porque isso é um alerta para nós, pregadores. Porque nós, frequentemente, temos a ideia de que fomos chamados para falar, para dar uma resposta pronta, e aí a gente cai no erro, podemos cair no erro de não sabermos ouvir. Tiago nos mostra aqui que ouvir é melhor que falar. E assim, meus irmãos, até aqueles que foram chamados, foram vocacionados para falar em nome do Senhor, devem se colocar prontos para ouvirem a voz de Deus antes de tudo. Antes de falar, nós temos que ouvir a voz de Deus para usarmos a palavra com sabedoria e não falarmos de nós mesmos. Uma tentação para qualquer pregador falar aquilo que ele deseja. Mas nós não fomos chamados para isso. Fomos chamados para sermos arautos de Deus, para ouvir a voz de Deus, pronunciar e promulgar exatamente aquilo que o Senhor nos disse, sem mais e sem menos. Não podemos cair na tentação de falarmos de nós mesmos. Um teólogo usou uma frase muito interessante, dizendo que ouvir é a arte de fechar a boca e abrir os ouvidos e o coração. Quando nós fechamos as nossas bocas, colocamos os nossos ouvidos atentos, estamos abrindo não somente os nossos ouvidos, mas o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus. E ouvir, meus irmãos, é tão difícil, porque ouvir requer um interesse pelo outro. Estar disposto a ouvir a palavra de Deus, e aí aqui é o ponto, é somente para aqueles que amam ao Senhor, porque aqueles que não amam ao Senhor definitivamente não quererão ouvi-lo. Não irão querer ouvir o Senhor. Se você, em seu casamento, ouve a sua esposa, ou a esposa ouve o marido, é porque um tem interesse pelo outro. Se você ouve um amigo num aconselhamento, é porque você tem interesse por ele, é porque você o ama.
se você ouve a palavra do Senhor atentamente, é porque você ama ao Senhor. Se você não faz, temos que colocar em xeque se esse amor é verdadeiro ou não. É o que o Tiago está falando aqui, exatamente. E isso é um ponto fundamental. Pense na tarefa dos nossos pastores, do nosso pastor no aconselhamento. O aconselhamento é a palavra que o pastor vai dar em detrimento de alguma ocasião específica que um cristão está sofrendo. Mas qual é a primeira tarefa do pastor? É falar? Não, é ouvir aquilo que está sendo colocado diante dele, para que ele utilize a palavra de maneira sábia. Tiago vai colocar aqui uma ideia muito interessante, porque ele vai falar, sejais prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A ideia que ele coloca é que devemos ser tardios para falar, está colocando não necessariamente que nós devamos ser omissos ou vagarosos nas nossas posturas, inclusive de condenar o pecado, não é isso? Não, deixa acontecer, porque você foi chamado para ouvir. Calma, não é isso, não é o ponto aqui que está sendo colocado. O ponto aqui é que devemos ser tardios em falar de forma irada, ou que provoque ira nos outros, porque essa característica, uma fala iracunda, ela não é própria de um cristão maduro. Tiago está buscando a sabedoria em nosso falar. É claro que existem ocasiões adequadas, inclusive, para que nós nos iremos, meus irmãos. Pense no Senhor Jesus, no templo, ou ver ali as bancadas, né, vendendo no meio do templo, ele se ira de forma justa. Pensa qual deve ser a nossa posição, a nossa postura diante do pecado, diante da maldade humana, diante de tantos problemas que nos assolam. Há um espaço para uma ira justa, mas o problema aqui é que quando nós falamos desenfreadamente, de forma iracunda, dando lugar à ira, nos colocamos dispostos a ouvir não a palavra de Deus, não a voz de Deus, mas a voz do diabo. Falar de forma iracunda ou provocando a ira nos outros nos torna ouvintes não da palavra, mas do diabo. E aí, no verso número 20, Tiago vai explicar por que devemos ser tardios para falar e prontos para ouvir, tardios para nos irarmos. E a resposta dele é porque isso, ou a ira do homem, não produz a justiça de Deus. Há aqui o que a gente chama na literatura hebraica de paralelismo antitético, ou seja, de oposição entre ira do homem e justiça de Deus. Elas estão em antagonismo, em oposição. E Tiago aqui não está falando sobre a justiça declarada, o ato de Deus em declarar justo. Não é isso que ele está falando, aquilo que ocorre na nossa regeneração. Deus nos justifica dos nossos pecados por meio da obra de Cristo. Tiago está se referindo a uma justiça prática, ao viver de forma justa diante de Deus, de acordo com a justiça de Deus. É o comportamento que agrada ao Senhor. E agir de forma iracunda não coaduna com essa vida que o Senhor nos deu, na vida que o Senhor nos justificou do nosso próprio pecado e nos chamou para vivermos para Ele. Esse é o ponto tratado aqui. Tiago fala que essa vida que fala demais, que dá lugar à ira, que não está pronto a ouvir, não está em acordo com aquilo que nós chamamos de justiça de Deus, uma vida que agrada a Deus. E a partir do verso de número 21, até o final dessa perícope, feita essa introdução, Tiago agora vai falar sobre a importância que ouvir a palavra de Deus possui na vida do cristão. Ele vai focar agora no ponto principal, que nós não devemos somente ser ouvintes da palavra, mas devemos ser operantes, praticantes da palavra de Deus. Ele vai falar sobre a prática da palavra, ligando esse fato ao acolhê-la com mansidão ou com humildade, dependendo da tradução que você tiver em mãos. Olha o versículo de número 21. Portanto, despojando-vos, ou tirando as suas vestes de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago aqui vai falar sobre essa palavra de Deus que foi colocada no nosso coração e nós devemos acolhê-la com mansidão.
E aqui, meus irmãos, o ponto importante é que viver uma vida para nós mesmos, como simples ouvintes da palavra, sem praticarmos, é o mesmo que desprezar a palavra de Deus. É o mesmo que desprezar a palavra de Deus. Se no verso de número 18, a palavra nos chamou, nos gerou, se ela nos gerou, se a palavra da verdade nos salvou, então ela precisa nos fazer viver em conformidade com essa condição de salvo que a palavra nos deu. E para isso nós precisamos evitar o mal, tirar todas as nossas maldades, as nossas malícias, nossos pecados e acolher a palavra de Deus em nosso coração. A ordem aqui de Tiago é que nos libertemos, ou que nos tiremos as nossas vestes da pecaminosidade que marcava uma vida antiga nossa, e andarmos no pecado, e andarmos nessas características para ouvirmos a palavra e praticarmos a palavra de Deus. Porque dessa forma, meus irmãos, a palavra nos fará viver por ela. No verso de número 22, Tiago vai aprofundar a ideia de praticar a palavra, quando ele fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Agora ele vai fazer um contraste entre aqueles que são praticantes e aqueles que são apenas ouvintes. É interessante porque esse termo de praticante é muito conhecido no meio do catolicismo romano, que as pessoas se identificam como católico não praticante. Existe muita gente já no meio evangélico que se identifica, pasmem, né, como evangélicos não praticantes. É uma contradição de termos assim muito grande. Porque isso é inadmissível para uma profissão de fé, quer seja católica, quer seja protestante, ou qualquer outra coisa que você advogue e crer. Crer implica viver como, crer implica andar como, em condição daquilo que você diz crer. É uma categoria especial, né, de cristãos que se dizem cristãos que falam: não, mas eu não sou praticante dessa fé. Eu creio nisso, mas não pratico. E a ideia que Tiago vai colocar aqui é justamente essa. Ele vai colocar em oposição essas duas categorias. Você, olha comigo que ele não vai usar aqui um verbo, né, para determinar uma ação, mas ele vai falar: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tem uma ideia mais de substantivação. Ele coloca aqui uma ideia de pessoa. São dois tipos de pessoas, não apenas duas ações, mas dois tipos de pessoas. Isso, né, vai mostrar justamente através do fato de que essas pessoas estão em oposição, elas não andam juntos. E aí, quando ele fala que tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, ele fala: enganando-vos a vós mesmos. Tiago está dizendo que aquele que não vive a palavra, ou que se diz cristão não praticante, vive em contradição, caindo no chamado auto-engano, ou enganando a si mesmo. E aqui, meus irmãos, o auto-engano é um pecado gravíssimo, porque é você contar uma mentira para você mesmo. E não somente isso, é você contar uma mentira para você mesmo e você acreditar na mentira que você está contando. É a pior mentira que existe. Aquela mentira que você conta e você acredita e ninguém mais vai dizer que você está errado. A pessoa cai na sua palavra e já era, e não tem mais o que dizer, né? Ela vive aquilo, ela acredita naquilo, ela sabe que é uma mentira, mas ela crê de forma substancial o que ela está falando. Embora ela saiba que seja mentira, é uma verdade no coração dela. E aí, o que Tiago está colocando é que isso é estar cego para reconhecer a situação que você se encontra. É como se ele estivesse dizendo: cuidado, porque se você é apenas ouvinte da palavra e não a pratica, então você pode estar até achando que é crente, mas na verdade não é. Você pode até estar achando que está indo para o céu, mas na verdade você está indo para o inferno. Você pode estar até achando que está tudo certo com a sua vida, mas na verdade você está vivendo uma vida de pecado.
o auto-engano tem a perspicácia de nos fazer viver uma falsa realidade, achando que está tudo certo, que está tudo bem, que eu estou kit com Deus, que está tudo perfeito, e no final nós estamos indo direto para o inferno, meus irmãos. E o ponto aqui é simplesmente vivermos uma vida que não é condizente com a palavra de Deus. Temos a sabedoria, a sapiência, a condição de entender, mas não praticamos, estamos enganando a nós mesmos. E aí há um cuidado, uma atenção muito grande que nós temos que ter, porque esse auto-engano ele é muito perspicaz, meus irmãos. Ele é sutil, mas ele nos segura de tal forma que ele não nos deixa sair mais desse auto-engano, se não for pela palavra de Deus. E aí eu lembro do trecho de Paulo, em Filipenses, capítulo 2, verso 14 e 16, quando ele fala: fazei tudo sem murmurações, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Aí ele vai falar: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O que Tiago está falando aqui é que o auto-engano pode nos fazer, naquele grande dia, percebermos que nós corremos em vão, que a nossa vida foi inútil. Tudo aquilo que a gente pregou e disse crer, na verdade, foi inútil. Paulo está dizendo que entra em acordo com Tiago que nós não podemos cair nesse auto-engano. No último dia, não podemos, no dia de Cristo, temos que nos gloriar de que nós não corremos em vão, que o nosso esforço não foi inútil. E aí no verso número 23 e 24, ele vai explicar isso, né? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ele vai usar aqui uma ilustração, ele vai usar duas ilustrações, a próxima no verso 25, para demonstrar o que é, ou quem é a pessoa que, como é a pessoa que não pratica, e a segunda ilustração para mostrar como é a pessoa que pratica. E a primeira pessoa, né, aquela que não pratica, se assemelha ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, né, e se contempla, e logo se retira, e logo se esquece da sua aparência. Essa ilustração aqui, ele vai nos dizer que o homem que contempla o seu rosto no espelho, ele vai usar essa ideia de que ele vê a sua própria imagem, ou seja, o seu autorreflexo, mas logo se esquece, como se houvesse uma ideia de lapso de memória, uma perda de memória naquele momento. Ele viu, mas ele saiu e se esqueceu. É interessante porque os espelhos dessa época não são aqueles espelhos maravilhosos que nós temos nas nossas casas. Os espelhos são maravilhosos, mas nós mesmos, né, nem tanto assim. Mas os espelhos são maravilhosos, né? São lindos, você vê perfeitamente aquilo. Você tira uma foto no espelho, você não sabe se é real ou se é o espelho mesmo. Porque eu mesmo já bati, não sei se os irmãos já fizeram isso, em loja, bati de frente no espelho algumas vezes, né? Era tão limpo, era tão perfeito, eu fui direto e bati. Mas enfim, acontece, né? A ideia é que o espelho aqui, nessa época, não eram espelhos assim. Eram instrumentos de bronze ou de metal polido. E o que ele refletia era uma imagem perfeita, mas dava para ver o seu reflexo. Esses metais polidos tinham essa função. E a função era mostrar como você estava naquele momento. E o espelho é interessante, porque você olha para ele, mas ele requer de você uma postura. Você olha, você vê a sua imagem, mas ele cobra de você. Como é que está o seu cabelo? Comigo eu também estou bem nesse, né? Como é que está o seu rosto? Você lavou o rosto? Como é que está os seus olhos? Como é que está a sua aparência? A sua roupa está adequada? Ele dá um veredito, né? Ele dá um extrato seu e ele requer de você uma postura. Está ruim, você não sai saindo, né? Você se arruma, você ajeita aquilo que está inadequado e aí sim, você segue.
A função era essa, né? Você se autoanalisar. Mas aí mora o perigo. O perigo deste homem. O perigo é nós passarmos em frente ao espelho e não nos atentarmos para a mudança que ele exige de nós. Olharmos em frente ao espelho, sairmos rapidamente e aí nós simplesmente esquecemos daquilo que o espelho nos disse. Isso é um ponto importante porque, meus irmãos, eu paro aqui para nos lembrar que é a mesma coisa quando nós lemos a Bíblia de forma desatenta, não focando na mudança que ela requer de nós. Porque a gente olha tão rápido, a gente olha de forma tão desatenta, que a gente não consegue enxergar os nossos próprios pecados. E quando nós lemos a história de Davi, quando nós lemos a história de Esther, quando nós olhamos a história de tantos personagens bíblicos, nós olhamos para a história deles e nunca olhamos a nossa condição neles. Estamos olhando a Bíblia de forma desatenta e saindo de frente a esse espelho, e a gente vai ver que o espelho da Escritura Sagrada é um espelho muito mais polido e perfeito do que esse espelho imperfeito que eles se olhavam. Mas o perigo é olharmos para a Escritura Sagrada e logo sairmos sem entendermos qual é a mudança que ela requer de nós. Esse é o ponto trazido aqui. Não lembramos mais das suas ordens, não lembramos de como nós devemos viver e continuamos, seguimos nossas vidas, vivendo da mesma forma que nós contemplamos. E a ideia é justamente essa, que a nossa própria imagem, essa imagem perfeita que o espelho nos dá, essa imagem não tem poder para nos dar raiz, ou não tem poder de nos salvar, porque apenas a palavra de Deus tem poder para isso. Mesmo. O que olha no espelho, a imagem trazida aqui por Tiago é aquele que não persevera na palavra. E olha o verso de número 25, ele vai trazer aqui uma outra ilustração. Ele vai falar assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago vai falar agora do homem que não olha a si mesmo mais, que não olha um espelho imperfeito mais, mas que considera atentamente a lei da liberdade, a lei perfeita. Sendo assim, meus irmãos, ele contempla a lei de Deus de forma atenta. E é interessante porque o verbo aqui no grego, ele tipifica alguém que se abaixa para analisar, para investigar, para olhar detalhadamente. É como se você estivesse ali no âmbito científico e você colocasse uma lupa para poder investigar aquilo que está sendo dito. Há um cuidado minucioso com aquilo que está sendo analisado, um olhar diligente com a palavra de Deus, um olhar detalhado e não um olhar mais desatento, como foi o olhar para o espelho. O primeiro homem, ele olha para uma imagem perfeita. Este homem agora contempla a lei perfeita de Deus, a única capaz de desvendar os nossos maiores segredos, de nos despir diante do Senhor, de nos salvar dos nossos próprios pecados, porque essa lei verdadeiramente nos liberta de todo o pecado, de todo o mal. Aquele que olha a lei do Senhor de forma diligente, com cuidado, com esmero, e a pratica, sendo operoso praticante, e não ouvinte negligente, esse sim, meus amados irmãos, encontrou a vida e é um bem-aventurado. Há uma necessidade de perseverar no exame da palavra. Assim como na primeira parte de Tiago fala que há uma necessidade de perseverarmos no sofrimento. Se naquele momento a temática dele é persevere no sofrimento, porque o Senhor está amadurecendo a sua fé através do sofrimento. Agora Tiago está falando, persevere na palavra, porque o Senhor está amadurecendo a sua fé na palavra. Primeiro o homem olhou o espelho, a sua imagem, e logo foi embora. Resultou-se num rápido esquecimento. Este olhou atentamente a palavra, resultando numa prática
operosa, acumulando bênçãos para todos aqueles que vivem a palavra de Deus, que estão debaixo do pacto. Esse sim é um bem-aventurado, porque ele persevera na lei do Senhor. Meus irmãos, a ideia é que ela é tão... Porque Tiago está muito alinhado com o sermão das bem-aventuranças, com o sermão do monte. E ele vai usar esse termo várias vezes, de bem-aventurado. Né? É possível que Tiago tenha sido a primeira carta a ser escrita no cânon do Novo Testamento. Então, ele está muito alinhado aqui com os sermões de Cristo. Como nós vimos no primeiro sermão, embora ele não tenha sido um cristão naquele momento, mas ele ouviu, ele conviveu, ele andou com Jesus. E ele aprendeu, de alguma forma, tendo sido convertido após a ressurreição de Cristo. Naquele momento ele não cria ainda, mas ele esteve, andou junto, ele ouviu o sermão, ouviu a linguagem de Cristo. E aí ele coloca, né, esse será bem-aventurado no que realizar. E aqui a ideia é que é impossível nós encontrarmos felicidade sem entendermos que isso depende de nós, não somente sermos ouvintes da palavra, mas sermos operosos praticantes. A nossa felicidade, meus irmãos, não depende de nada que esteja no nosso alcance. Não depende do nosso emprego, de um emprego melhor, não depende de um casamento feliz, não depende de nada circunstancial, não depende de um carro que eu compro ou deixo de comprar, não depende do salário que eu ganho, não depende de nada disso. A nossa felicidade depende exclusivamente da palavra de Deus e de sermos praticantes operosos dela. Independente das nossas circunstâncias, independente se estivermos passando por sofrimento, aflições, bênçãos. É interessante porque eu estava lendo um devocional do Spurgeon esses dias e ele tratou lá do termo de Filipenses, quando Paulo fala que sem estar abatido, né? E aí ele fala que sabe passar por bonança também, e aí Spurgeon vai trazer a ideia de que é fácil estar abatido, o difícil é você saber passar por bonança. Isso é interessante, me chamou a atenção, porque realmente, quando nós estamos abatidos, passando por sofrimento, nós só temos uma pessoa a recorrer, que é Cristo. Quando está tudo bem conosco, aí que o perigo mora, porque tendemos a confiar nas nossos próprios feitos, nos nossos próprios méritos, nas nossas próprias condições, e aí, né, como o bacharel, né, o Juan, falou aqui, quando ele expôs a última carta lá de Apocalipse, tendemos a cair no pecado da falsa segurança em nós mesmos. Esse é o ponto trazido aqui. Porque a nossa felicidade, o ser bem-aventurado, não depende de nada que esteja alinhado com a nossa capacidade, mas somente da palavra de Deus e de praticarmos com vigor a sua vontade. E aí, no verso de número 26 e 27, Tiago vai encerrar a sua argumentação de forma temporária aqui, ele vai seguir tudo isso ao longo da carta, mas ele vai agora trazer dois exemplos práticos sobre como nós devemos praticar a palavra de Deus. Ele vai voltar novamente para a temática inicial, ali no verso de número 26, quando ele fala assim, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, mais uma vez a temática da língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E agora ele vai tratar isso de três formas, essa questão prática. Ele vai falar do refrear a língua, depois ele vai falar da atenção que nós devemos ter aos pobres e às viúvas em suas necessidades, né? E aqui tipificando aqueles que são desprotegidos, aqueles que sofrem de forma geral, e tendo uma prevenção contra o mundanismo. Essas vai ser as três práticas de tudo aquilo que... Essas serão as três práticas de tudo aquilo que ele já disse. E aí no verso 26 ele vai falar do refrear a língua. Ele continua a sua argumentação, conclui a argumentação, tratando sobre o fato, ou de como nós devemos agir com sabedoria, e como que agir de sabedoria na fala, dizendo que quem não refreia a língua não age em conformidade com a religião que diz professar. E pior, mais uma vez, engana o seu próprio coração. Essa figura do refrear a língua é uma ideia muito própria, né, dos cavalos que usam freios
ou rédeas, que são usadas ali para dar direção ao cavalo, ou seja, de frear o cavalo, mas dar direção ao cavalo, aquilo que controla o cavalo. E a ideia que ele fala aqui, que quem não usa esse controle da língua, essa direção, não dá propósito na língua, não age em conformidade com a religião que diz professar. E aí é o ponto, como nós já dissemos ao longo aqui do sermão, no momento do sofrimento, de dificuldade, precisamos controlar a nossa língua. Isso é muito sério, meus irmãos. Porque aquele que não tem cuidado no que diz, ou que não se atenta com as suas palavras, está enganando o próprio coração. Sabe o que o Tiago está falando? É que nós podemos até disfarçar. Podemos agir de forma sutil. Podemos enganar. Mas no final, se nós não agirmos em conformidade com a palavra de Deus, refreando a nossa língua, a nossa religião é falsa. Essa afirmativa de Tiago, é interessante que o termo religião não aparece muito na Bíblia, aparece poucas vezes, mas o que está falando aqui é que aquele que não refreia a língua não passa de um idólatra. Que aquele que tem uma religião falsa é aquele que não possui, logicamente, uma religião verdadeira. E aquele que adora falsamente é um idólatra, é um que caiu em idolatria, é um que serve dois senhores, é um que diz servir a dois senhores, mas no final só adora ao seu próprio Deus, ao Deus formado pelas suas próprias mãos, cai no pecado da idolatria. É isso que Tiago está colocando. E aquele que não tem cuidado no que diz, não se atenta com as suas palavras, está enganando o seu próprio coração. Se por um lado a palavra de Deus tem que encontrar abrigo em nosso coração, aquele que não refreia a língua engana o seu próprio coração. E aí no verso de número 27, a religião pura, ele vai falar, se você então, se sua religião é vã, ou se sua religião é inútil, por outro lado, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E a gente tem que ter um certo cuidado aqui também, porque muitas pessoas, lendo esse texto, querem reduzir o cristianismo a uma simples ação social. Falar, tá vendo? Ser crente, a religião, não é nada disso aí, ó, de ir para a igreja, de dar dízimo, né? As pessoas normalmente fazem essa analogia lendo esse texto. A religião, na verdade, é ir lá, é visitar os órfãos, as viúvas, né? Atender o pobre, o necessitado. As pessoas se enganam trazendo esse tipo de argumentação, que evangelho é ação social, né? Aí você vai ter aí a teologia da missão integral, né? O pessoal da teologia da libertação, que vai tratar dentro dessa ótica, o cristianismo dentro de uma ótica mais social, de uma ótica política. E aí a ideia é que o ponto que Tiago coloca aqui não é esse. Definitivamente não é esse. Não é que nós não devemos orar, que nós não devemos ir às reuniões da igreja, que nós não devemos ser frequentadores dos cultos dominicais, ou que não devemos contribuir com dízimos e ofertas. Não é isso. O ponto que ele coloca aqui é que não dá para dizer que somos religiosos dentro da perspectiva da religião cristã se não colocarmos em prática aquilo que dizemos crer. Simplesmente isso. Não dá para você dizer que é um cristão se você vive de forma antagônica àquilo que você diz crer. Como nós já dissemos, ser cristão não é simplesmente fazer um curso de teologia reformada, não é simplesmente frequentar aos cultos. Ele vai dizer que o crivo para que você se diga um cristão verdadeiro é se você pratica aquilo que diz crer. E aí, atender os pobres, as viúvas, tipifica o coração do próprio Deus, porque Deus é amor e se identifica o tempo todo, inclusive no Antigo Testamento, como o pai dos que sofrem. Você vai ver na lei do Senhor várias leis mostrando que nós devemos, que o povo de Israel deveria atender os órfãos, as viúvas e também os viajantes, né, os forasteiros, né, o peregrino, porque Deus havia o tratado assim quando eram peregrinos no Egito e também quando estavam indo em direção à terra prometida. Deus trata e formula as suas leis, a sua lei,
atendendo o pobre e a viúva. Então, o nosso coração também deve ser abençoador, nos preocuparmos com aquilo que Deus se preocupa. E é possível que essas classes de pessoas tipifiquem a todos aqueles que não possuem esperança terrena em suas vidas, que sofrem, que passam por tribulação. Qual é o papel da igreja? É acudir os necessitados, os pobres, primeiros domésticos da fé. Então, a todos. E Cristo suprirá as nossas necessidades. E porque esse deve ser o nosso agir. Nós devemos agir da mesma forma que o Senhor. O que Tiago está dizendo é que, ao invés de nos entregarmos à ira por causa dos nossos próprios problemas, que muitas vezes não merecem tanto assim a nossa atenção, e que deveriam ser resolvidos se nós ouvíssemos mais e falássemos menos, o que nós devemos fazer é nos preocupar com aquilo que verdadeiramente importa. Porque muitas são as vezes, meus irmãos, que nós reclamamos muito por pouco. E quando há necessidade de que nós intervenhamos em alguma condição específica, porque alguém sofre verdadeiramente, a nossa postura normalmente é uma postura branda. Porque quando é com o outro, tendemos a não nos preocupar tanto. E esse é o ponto trazido aqui, é uma formulação da religião prática em atender ao pobre, ao necessitado, concluindo, inclusive, dizendo que devemos, então, nos guardar incontaminado do mundo, ou seja, essa vida autônoma, ela é própria do mundanismo, nós devemos evitar isso a todo esforço. Eu concluo dizendo, meus irmãos, é interessante que eu vou concluir da mesma forma que Tiago fala, quando ele fala, meus amados irmãos, normalmente ele está colocando, ele fala, meus amados irmãos, aí vem uma exortação, Ele é bem pastoral. Quando sou pastor, falar, meu amado irmão, cuidado que aí vai vir uma pedrada. Eu concluo da mesma forma, meus amados irmãos, queridos, nós não podemos brincar de sermos crentes. A nossa religião, ela jamais será verdadeira enquanto nós não levarmos a sério aquilo que Deus fala na sua palavra. Assim, meus irmãos, se nós agirmos de forma contrária, crendo em uma coisa, sabendo, tendo sabedoria de algo, sabedoria intelectual e vivendo de uma forma antagônica a isso que nós dizemos crer, nós estamos simplesmente enganando a nós mesmos. Interessante que nós não estamos sendo enganados por alguém, como muitas pessoas querem dizer que o cristianismo faz, que os falsos pastores, que os pastores fazem, estão te enganando. Não, na verdade, viver uma vida contrária àquilo que nós dizemos crer é o ato de enganar a si mesmo. E o ponto aqui trazido é que, ao final, nós corremos o risco de que o Senhor nos diga, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. É importante nós indagarmos a nossa própria fé, a nossa própria religião, a nossa própria comunhão com Cristo, se ela é de fato verdadeira a partir do momento que nós praticamos aquilo que a palavra do Senhor frequentemente nos diz. Se a palavra nos diz, meus irmãos, nós precisamos nos conformar a ela. E aqui eu trago um alerta para todos nós, porque nós gostamos muito de doutrina, amamos a doutrina, amamos conhecer a palavra, amamos os bons debates, amamos tudo isso que eu também amo demais. Mas se nós ficarmos apenas no campo intelectual, doutrinário, sem entender que a verdadeira teologia é aquela que resulta numa vida prática ao Senhor, nós estamos nos enganando. E aí estamos brincando de sermos crentes. O ponto trazido aqui é que não basta nós virmos à igreja, trazermos nossos filhos na igreja, não basta adquirirmos bom conhecimento da palavra, não basta nós termos bom ensinamento de catecúmenos, não basta nós ouvirmos bons sermões, se não praticarmos aquilo que nós temos ouvido dia após dia, através da palavra de Deus. Se nós não ouvirmos, se nós não praticarmos aquilo que o Senhor nos ordenar. E aí,
Tiago fala que a nossa religião é vã. Sabe o que significa no grego? Significa que a nossa religião é vã. Significa que é inútil. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui, se nós não praticamos aquilo que nós dizemos crer, tudo isso não passa de futilidade, de inutilidade. E pior, estamos acumulando ira para aquele grande dia. Meus amados irmãos, será que nós somos crentes de verdade? Se eu volto para aquela pergunta inicial, quando eu comecei o sermão, introduzindo, quando alguém nos pergunta, você é cristão? Por que você é cristão? Essa pergunta tem que ser feita para nós. A nossa conduta tem sido a de perseverar nas provações, temos refreado a nossa língua, temos buscado obedecer à voz de Deus na sua palavra, temos rejeitado o mundo, temos evitado o mundanismo, temos não buscado nos amoldar ao formato do mundo, mas temos vivido inteiramente para Deus. Ou será que simplesmente nós estamos satisfeitos com o conhecimento intelectual que nós temos da palavra? Estamos satisfeitos com aquilo que nós sabemos na nossa mente, no nosso intelecto? Ou nós estamos querendo, cada dia, procurar fazer em conformidade com a palavra de Deus? Eu ouço a Escritura, eu leio a Escritura, eu aprendo nova doutrina, já com a intenção de buscar em que eu devo viver e como eu devo viver para a glória de Deus. O simples conhecimento já me satisfaz. Esse foi um sermão muito difícil para mim, meus irmãos, porque ao confeccioná-lo, ao produzi-lo, ao me debruçar nas Escrituras e escrever esse sermão, montar esse sermão, eu vi que eu caí em muito desses pecados. Quantas foram as vezes que eu ouvi a palavra de Deus e agi de forma contrária, mesmo sabedor que aquilo era errado? Foi muito difícil falar tudo isso, a palavra do Senhor. Por isso é bom a pregação continuada, né? Porque você não escolhe o sermão te escolhe. Né? Você prega texto que você gosta e texto que você não gosta tanto. Texto que você tem mais facilidade, texto que você não tem tanta facilidade. E aqui eu fui muito confrontado, mas eu lembrei que a palavra é maior que nós e ela é poderosa para nos salvar, como está sendo dito aqui. Sabe qual é a solução para nós, se nós entendermos que nós não temos praticado aquilo que nós dizemos crer? Recorrer para o Senhor Jesus. Recorrer para os seus braços de misericórdia. Recorrermos para o seu braço, para os seus braços que nos abençoa, nos ampara e sempre nos coloca de volta ao rumo certo. Clamando a Ele, como Tiago fala, pedindo por sabedoria. E Tiago fala que Deus dá deliberadamente a todos que pedem. Se em algum momento, meus irmãos, se você se analisando, viu que você está se auto-enganando, recorra a Cristo. Recorra à sua palavra em arrependimento verdadeiro, porque o Senhor vai nos colocar em caminhos corretos, nos fazendo ser não somente ouvintes, mas operosos praticantes da palavra de Deus. Nada tem esse poder de fazer isso no nosso coração. Somente a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, ó Deus. Obrigado porque a tua palavra fala poderosamente aos nossos corações. A começar de mim, ó Pai. Não quero ser apenas ouvinte da sua palavra, eu quero crescer em santidade, em graça, conhecimento, para que isso redunde numa vida de louvor ao teu santo nome, Pai. Ó Deus, quantas vezes nós, ouvindo a sua palavra, conhecendo a sua palavra, fizemos aquilo que é mal, Pai. Nos livre desse auto-engano. Nos livre de que no final nós tenhamos corrido em vão. Nós queremos ser verdadeiros servos e servas para a glória do teu santo nome. Nós queremos ser
verdadeiros adoradores, adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Senhor, isso é impossível sem a mediação do Teu Filho, sem a intercessão do Teu Santo Espírito. Perdoa-nos os pecados, ó Pai. Nos faça viver para a Tua glória. Nos faça buscar viver em conformidade com a Sua palavra. Não nos deixe dar de ombros para a Tua voz, mas nos torne, ó Deus, prontos para ouvir, prontos para praticar, tardios para falar, tardio para nos irarmos. Se houver um confronto de palavras no meio da Tua igreja, que o Senhor, Deus, acalme o nosso coração, coloque o nosso ouvido atento à Sua voz, para que haja perdão, haja misericórdia, haja graça no Teu santo nome. Queremos agir conforme o Senhor, ó Deus. Ensina-nos a viver em conformidade com a Sua palavra. Obrigado por este culto. Que o Senhor nos abençoe, nos perdoe os pecados e continue conosco durante todo este domingo para a glória do Teu santo nome. Dá-nos também uma escola dominical abençoada na Sua presença. Esse é o desejo do nosso coração, para que lá nós aprendamos a Sua santa doutrina, mas que nós a ponhamos em prática, para louvor do Teu santo nome. Oramos assim, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém.